2/3 dessas vagas, 80 vagas, quem é que ocupa? Nós temos 120 vagas, 80 já estão ocupadas. Sabe quem é que ocupa? São os próprios comerciantes, os funcionários daqueles estabelecimentos. Então, quer dizer, para quem trabalha com política pública, tem que pensar nisso. Olha, se eu preciso adequar o meu espaço urbano para as pessoas irem e vir, porque se eu não consigo parar em frente ao estabelecimento, provavelmente eu não vou comprar naquela localidade. Então, tem que pensar nisso também. Tem que ter mobilidade urbana, tem que ter saúde, tem que ter clima, educação, uma série de elementos ou de recursos estratégicos que têm sido corroídos. E aí a gente vai ver o seguinte: os negócios tradicionais estão ficando cada vez mais comprimidos entre agentes de corrosão da renda. Aí vem ali da feira clandestina, que às vezes vem lá, não sei, é muito comum, né? Vem ter a feira de Petrópolis, em Minas, muitos municípios recebem. Petrópolis é um polo produtor de confecção, e aí, eventualmente, você tem lá uma feira de final de semana. É um veneno para o comércio local. O pessoal vem com uma política de preço baixo, o comércio local não consegue concorrer, mas, naquele mês, o comércio amarga sérios prejuízos. Aí vem, no Brasil, tem alguns municípios que são apostadores compulsivos em loterias. Não só pessoas, mas tem municípios que têm esse perfil. Eu, particularmente, fico triste quando eu passo em frente a uma lotérica e vejo aquele turbilhão de gente que vai apostar. Para vocês terem uma percepção sobre isso, cerca de 99% dos recursos envolvidos em torno de uma lotérica não ficam no solo municipal, eles voam e nunca mais voltam. Então, isso é uma drenagem astronômica do fôlego municipal. E aí a gente vai ver que uma série de outros agentes vão concorrer pela renda das pessoas, concorrem pelo orçamento das empresas, orçamento ou faturamento das empresas, e pelo orçamento das instituições. O resultado disso é que fica pouca massa financeira para fazer movimentar a economia local. E aí a gente tem uma melhor configuração disso. Se vocês olharem mais atentamente, vocês vão se enxergar ali dentro, a tentar encher essa câmara de ar, que provavelmente não vai encher. Por quê? Porque aí tem o rombo dos juros, encargos, multas, tarifas, impostos, e vem outros que a gente não consegue perceber de maneira explícita. Por exemplo, as franquias e as grandes cadeias de lojas, elas também são um outro elemento terrível para as economias locais. Em Belo Horizonte, há cerca de 15 anos, começaram a surgir os home centers, que são aqueles grandes shoppings de material de construção. Num corredor em que havia 30 lojas de material para construção, ficaram só 2 home centers, em decorrência de quê? As grandes cadeias vêm com uma política altamente agressiva de preço, atendimento, qualidade, e na sequência, depois que os pequenos negócios foram esfacelados, aí eles jogam isso, colocam os preços numa realidade mais salgada. Isso tem acontecido em vários municípios. Numa palestra no interior de São Paulo, outro dia, um município muito significativo do estado, muito significativo mesmo, com mais de 800 mil habitantes, um prefeito me confidenciou que, quando eu comentei sobre essa história de atrair supermercados, home centers, lojas de franquias para os municípios em geral é uma roubada, ele falou assim: eu entendo exatamente o que você quis dizer, porque cerca de 15 dias depois de eu ter apoiado a instalação de um grande supermercado de bandeira estrangeira no meu município, eu passei em frente e vi um comboio de 4, 5 carros fortes a sair do município, e levando o quê, gente? Dinheiro, né? Naturalmente levando dinheiro, levando o suor, o vigor daquele município de uma maneira explícita e com apoio institucional. Então, nós que somos formuladores de política, a gente tem que ter essa visão crítica. Idem em relação às franquias. Por quê? Em relação às franquias, nós temos 2 atores, o franqueado e o franqueador. Então, eu posso ter lá uma bela franquia de chocolate, seja de roupa íntima, de pijama, agora tem de material de serviços para obras civis. No Brasil, onde se registra o maior crescimento de franquias no mundo, tem crescido aí a razão também, acho que de 20% ao ano, e acho que já são mais de 2.000 franquias no país. Mas por que isso é um veneno? Porque a relação entre franqueado e franqueador, ela é uma relação em que, por muitas vezes, o lucro principal daquela atividade fica com o franqueador. Embora
a taxa de mortalidade do negócio franqueado seja bem menor do que no negócio tradicional. Mas a gente tem que pensar nisso de maneira crítica. E aí a gente vai olhar uma série de outros fatores, por exemplo, a baixa utilização do poder de compras governamental. E às vezes a gente mesmo comete esses erros. Eu tenho circulado ativamente pelo país e na hora do coffee break, às vezes lá no interior de Mato Grosso ou no interior do Pará, onde tem lá um belíssimo de um tamarindo, de um suco de caju, de um suco de cajá, os caras me vêm servir Coca-Cola com biscoito pré-fabricado ou industrializado. Então, a gente percebe que nós mesmos repetimos esses erros. E por muitas vezes, pelo nosso estilo de vida, que está bastante alterado, a gente prefere ir a um fast food, comer, sei lá, um hambúrguer, não sei lá das quantas, e ignorar aí uma comida típica tradicional. Essa corrosão das nossas tradições, ela tem acontecido há muito tempo, e aí você fala, mas o que isso tem a ver com o poder de compras público? A gente tem que ter, qualquer evento Sebrae tem que falar assim, vamos fazer aqui, vamos fazer o coffee break com produtos locais. Vamos fazer, então, a merenda escolar tem que ser personalizada conforme vocações locais. No interior de Minas, outro dia, estava em meio a uma assessoria, a um consórcio de municípios, e exatamente essa foi a sugestão que surgiu em meio à discussão. Mas por que vocês não se consorciam para fornecer produtos à merenda escolar vocacionados? Um oferece a sobremesa, porque está cheio de fruta lá nos municípios vizinhos, e o outro oferece os derivados do leite, e o outro entra lá com a farinha e não sei o quê. Então, é exatamente trabalhar o conceito de desenvolvimento regional de uma maneira consorciada e vocacionada, e com um esforço mínimo. Basta treinar os nutricionistas locais e começar a licitar os produtos locais. É impossível que uma empresa de São Paulo vai ganhar, por exemplo, da carne de sol lá de uma cidade cravada no Vale do Jequitinhonha, em que a entrega é mais barata, o produto é mais fresco. Então, nós temos que trabalhar essa formulação de maneira mais intensiva. E ali é bem compreensível a figura, mas só para citar que a cada apresentação surge um vilão novo. Aí, de repente, é o pedágio. O pedágio também vai drenar recursos da economia local. Quando eu, eventualmente, passo pelo pedágio, eu pago para uma empresa que quase sempre é uma empresa de capital aberto, que assumiu a gestão daquele negócio, e assim sucessivamente. A exemplo das multas, agora a gente tem os radares inteligentes, radares que já identificam se você pagou ou não o IPVA, radares que medem um determinado percurso, já calculam se você rompeu ou não a velocidade máxima naquele trajeto. Então, tem um afã, possivelmente uma manifestação muito grande do interesse de arrecadação dos governos em levar a renda para fora. E aí, tem uma outra coisa que é pouco perceptível, que é a história do lucro Brasil. Isso funciona da seguinte forma, vocês vão ver aqui, olha, por exemplo, em relação ao McDonald's, que é uma espécie de moeda internacional, que dá para você medir direitinho qual que é a pujança econômica de determinado país, pelo quanto uma população aceita pagar pelo McDonald's. Olha o que acontece, hoje a Suíça é o único lugar no mundo onde se cobra mais pelo McDonald's do que no Brasil. Cobra-se 6,78, seria equivalente ali em dólar, e no Brasil 6,21. Daí para diante, esse preço declina para 4,79, que é a zona do euro, Alemanha, França, Espanha, etc. e tal. Daí vocês veem, e isso não é por causa da nossa estrutura de custos, não, é porque existem pessoas predispostas a pagar esse preço por comida artificial. É isso que acontece. E é o mesmo fenômeno que vai acontecer também com a internet, banda larga, que, embora seja mais cara na Argentina e na França, dizem que lá a banda é mais larga e funciona. Aqui você está em meio a um acesso à internet, a rede cai, a velocidade é baixa, e quem é que faz essa vigilância por nós? Em geral, a gente não consegue medir isso tecnicamente, não é? E, na sequência, um outro fenômeno interessante ali, olha, o Honda Civic, vendido no Brasil a R$67 mil, deve ter caído ligeiramente aí com a história do IPI, mas se a gente fizer uma correção entre